Oi, oi, turma, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Bem-vindas, bem-vindo a mais uma live da série Lives da Quarentena. Hoje eu entrei 1 hora atrasado, mas eu deixei um aviso aí no Stories que eu ia entrar atrasado. Então já estou esperando aí as pessoas entrarem. Oi, Nani, oi, Gabi. Oi, Ariane. Hoje será mais uma live de perguntas e respostas. Já está aí fixado o tema. E aí, lembrando que a live de perguntas e respostas, você pode entrar na live para me fazer a pergunta, ok? Então você tem que mandar o convite para entrar comigo na live e aí, consequentemente, eu vou responder, certo? Bom, o que ocorre é o seguinte, deixa eu só acertar aqui, pronto. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas já mandaram pedido aqui. Ó, a primeira pessoa que me mandou, Juliana Pasqualini. Então você vai ser a primeira que eu vou chamar, tá bom? Se possível, ficar com fone de ouvido para não dar eco e perto do Wi-Fi para pegar bem a conexão, tá bom? Bom, antes disso eu vou dar alguns recados antes de começar. Então, como eu gosto muito de responder as perguntas de todo mundo e eu tinha uma certa aflição, uma certa agonia de não conseguir responder todo mundo que me procura. Então eu criei há algum tempo um canal para isso, para facilitar, para que eu consiga responder todo mundo, ok? Então esse caminho, esse canal é o planejandoparto.com.br, pois lá, se você entrar, você vai fazer parte dessa turma que planeja o parto online comigo, que eu ajudo no planejamento do parto, né? E aí você vai receber lá 10 horas de vídeos para assistir. Você pode assistir tudo uma vez ou dividir em 2, 3, 4, 5 dias, quantos dias você quiser, tá? Dá para maratonar os vídeos, todos estão organizados em temas, todos os temas que tem a ver com o planejamento do parto, ok? E no final você consegue planejar seu parto em relação à escolha de local, equipe, método, intervenções maternas, intervenções com o bebê, situações especiais, como por exemplo, bebê pélvico, bebê gemelar, cesárea anterior, mecônio em trabalho de parto e por aí vai. Então, tem bastante coisa que dá para fazer lá no planejandoparto.com.br. Você entra, tá? Se cadastra, tem uma mensalidade. Essa mensalidade é para eu conseguir manter esse esquema, tá? Tem agora 7 pessoas trabalhando comigo, me ajudando, tá? Tanto na parte de conteúdo, de respostas, quanto na parte de suporte. Então, tem uma mensalidade e você, quando entra, você pode sair a qualquer momento. Quando você sair, você só pedir para sair, né? Vai contar aquele mês que você participou e aí não tem a mensalidade do outro mês, ok? Então, ninguém é obrigado a continuar depois. Nasceu o bebê, pode sair, inclusive. Tá? Apesar de que tem aulas extras mensais, que são conteúdos pós-parto também. Tá? Tanto como colocação de sling, chantala nos bebês, baby yoga e por aí vai, uma série de temas. Tá? Então, só mostrar aqui rapidinho como é que faz para entrar. Você entra aqui no planejandoparto.com.br, ok? Aí você vai dar de cara comigo aqui no vídeo, falando, explicando como funciona, tá? Aí depois você vai descendo e vai te explicando como é que funciona esse programa de planejamento do parto para gestantes, tá? Aí você pode entrar no programa, se quiser ler mais um pouco para entender todos os módulos, quais são, a elaboração do plano de parto, como funciona, o suporte às dúvidas, que é um grupo fechado no Facebook que eu respondo dúvidas todos os dias lá, ok? Mais as rodas quinzenais que a gente faz pelo Zoom para ajudar a responder, tá? E depois as aulas extras com convidadas que eu citei e ainda recebe 2 e-books, um que eu escrevi sobre segurança no parto e outro que a Liris Wall escreveu sobre a arte de respirar, ok? Aí se você clicar aqui você acessa o conteúdo do programa, tá? Para daí saber o que tem nele. Então são lá esses 11 módulos que eu citei, tá? História do parto na humanidade, o que é normal, o que pode dar errado, por que sentir dor, como sei que está tudo bem com o bebê, quem é capaz de me ajudar na gestação e no parto, onde é o melhor lugar para ter o meu bebê,
parto normal ou cesárea, entendendo os riscos e benefícios, o que é feito com o bebê quando ele nasce, o que pode ser feito para ajudar no parto, ou seja, intervenções possíveis no parto, e por último, planejando o parto com as escolhas da gestante, formulação do plano de parto, ok? Então, se você não tiver sua dúvida respondida aqui, quiser que eu responda por lá, tem esse caminho também, tá? Você pode também acessar meu site www.brauliozorzella.com e lá você vai encontrar caminho para as outras redes sociais, meu canal do YouTube, meu canal de podcast no Spotify, meu canal do Facebook, meu canal do TikTok. Bom, e é isso aí. Vamos começar respondendo então aqui pergunta das caixinhas. A Vi da Mata, que eu tenho visto que está sempre aí, Vi, obrigado pela presença de sempre, perguntando, 1 centímetro de dilatação, demora quanto tempo para progredir? Está com 39 semanas e 2 dias. Olha, eu gostaria muito de saber responder essa pergunta, mas para essa precisa de uma bola de cristal, porque não dá para saber, Vi. Uma mulher pode ter um parto de 3 horas ou pode ter um parto de 3 dias. Tá? Pode nascer amanhã ou pode nascer daqui 10 dias. Então a dilatação não é um parâmetro, está longe de ser um parâmetro para saber quanto tempo vai demorar o parto e que dia vai ser o parto, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha 0 centímetro de dilatação, bebê alto, colo fechado, grosso, posterior, ou seja, a situação mais imatura possível de um colo, pode ter parto essa madrugada e parir em 3 horas. E uma outra mulher que tenha 7 centímetros de dilatação só pelo peso da bolsa do bebê ali, pode demorar 10 dias para parir. Então não dá para saber tempo de evolução do parto pelo colo e nem que dia vai ser, ok? Lembrando que a gestação dos seres humanos pode ir até 44 semanas, né? Raramente chegaria nisso. E os protocolos de indução, eles variam de induzir os partos entre 41 e 42 semanas, tá? Então, dificilmente vocês verão um bebê acima de 42, porque a gente não deixa passar pelos protocolos de segurança. Certo, então vamos lá. Quem está me esperando aqui para entrar? Bom, quem eu falei que eu ia chamar, saiu daqui. Não está mais aqui para eu chamar. Então, vou ter que chamar outra pessoa. Na ordem que entrou, a Juliana Cavalcante. Então, Juliana, se possível, fone de ouvido e perto do Wi-Fi para facilitar a nossa comunicação. Oi, Juliana, tudo bem? Juliana não está aparecendo ainda para mim. Está me ouvindo, Juliana? Bom, Juliana não respondeu. Vamos ver mais alguém. Na sequência aqui, a Mama Sem Frou. Gostei do nome do seu Instagram. Vou chamar você. Não pode participar. Eita, hoje tá difícil. Deu aí que não aceitou a solicitação. Então, gente, se vocês forem participar comigo, manda a solicitação aí, mas real, tá? Precisa estar com fone de ouvido, precisa estar perto do Wi-Fi, senão não funciona. Aí você manda a solicitação e nega e aceitar a entrada, daí fica mais difícil. Eu só preciso achar o botão agora, porque quando acontece isso, ainda por cima, a, a, o botão que aparece para mim aqui para chamar as pessoas, eles somem, acreditam? Então, se você for participar, mande a solicitação, senão, não mande, porque senão realmente acaba ficando mais difícil. Oi, Jenny, o curso do parto, tudo bem? Eu estou bem, e você? Vamos ver. Quem está perguntando se está terminando ou começando, está começando, porque hoje eu comecei 1 hora mais tarde. Cadê o meu botão que estava aqui e que sumiu? Porque a pessoa que eu chamei não aceitou entrar. Aqui, achei. Então agora eu vou chamar a Daisy Benício. Tá bom, Daisy? Então estou adicionando a Daisy, se possível, fone de ouvido e perto do Wi-Fi
para dar certa a conexão. Agora deu. Oi, Agora deu. Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tô. Pode falar, né? Tô. Pode falar. Eu me chamo Deise, eu sou de João Pessoa, Paraíba. E a minha pergunta é, na verdade, o que eu gostaria de pedir dicas, né? Quais dicas que você poderia me dar, já que eu estou buscando um parto normal depois de 2 cesáreas. Ok, Eu tô com 21 semanas hoje. entendi. Quanto Entendi. uma Quanto semana dele? uma semana dele? A última foi em julho de 2018. Julho de 18. Julho de 18. Então vai fazer mais Então vai fazer mais de 18 meses. de 18 meses. Vai ter 2 anos e 3 meses, mais ou menos, Ok. quando for acontecer o parto. A minha fala tá dando A eco minha fala tá dando eco. Não. Não. Então tá bom. Não, então tá bom. Seguinte, bom, ó, Seguinte, bom, dica é encontrar uma equipe uma organizada. equipe organizada. Tá com eco, né? Tá com eco, né? Não, tá não, tô ouvindo. Todo mundo falou que tá com Todo eco. mundo falando que tá com eco. Um pouquinho. Um pouquinho. Bom, o seu fone O está seu fone conectado? tá conectado? Oi? Seu fone está Seu conectado? fone tá conectado? Tá sim. Vou ficar mais próxima do Wi-Fi agora. Então, que tenha melhorado agora que Que não dê tenha mais eco. melhorado agora que não dê mais eco. Tá dando eco do mesmo jeito. Tá dando eco do mesmo jeito. Pra mim não tá, não sei por quê. Tudo bem, então vamos lá. Tudo bem, então Bom, vamos lá. dicas, Bom, tá? dicas, tá? Para que Certo. Para que você tenha você um parto tenha normal após duas um parto cesáreas. normal após A duas primeira coisa é cesáreas. A encontrar uma primeira equipe que coisa é trabalhe com encontrar uma parto equipe que trabalhe humanizado, com porque parto não tem nenhum humanizado, porque não protocolo tem nenhum nem protocolo, do Ministério da nem do Saúde, Ministério da nem Saúde, nem de convênios de para parto convênios normal, para parto normal, ok? Após duas ok? cesáreas. Após 2 cesáreas. Então, o que acontece é o Então, o que seguinte, que acontece é o precisa ter seguinte, alguém que que tope precisa ter isso com alguém que você, tope isso tá? com Caso você, você não tá? Caso encontre, você você não precisa pelo encontre, menos de uma você precisa enfermeira pelo menos de uma obstetra enfermeira para chegar obstetra na para maternidade chegar na parindo, maternidade chegar no parindo, finalzinho de chegar no tudo, quase finalzinho de nascendo o Eu tô bebê. sendo acompanhada por enfermeira obstetra. Ah, isso é bom, isso Ah, ajuda isso é bom, bastante, isso ajuda bastante. tá? Então, o ideal é Tá? chegar no Então, o ideal é finalzinho do chegar no parto, finalzinho do com o parto, bebê quase com o nascendo. bebê quase nascendo. Eu estou planejando um parto domiciliar, né? Ainda estou analisando, porque eu acredito que se eu for para o SUS com 2 cesáreas, a chance de eu tentar lá vai ser muito pouca. Tá. Bom, Tá. ó, faz o Bom, seguinte, eu vou ó, faz cancelar o a sua seguinte, eu vou entrada aqui, cancelar a depois sua entrada aqui, você depois entra de novo você agora entra de mesmo para novo ver se agora para o mesmo eco, para ver porque se não tá para o dando, eco, porque não tá tá super dando, ruim. tá Pera aí que eu super já, ruim. deixa Tá que eu, bom, tá. Deixa que eu bom, vamos ver se melhora agora. Ah, eu troquei de fone para ver se funcionava, tirei o sem fio, coloquei com fio, mas ainda assim manteve, né? Então vamos ver se eu consigo adicioná-la de novo, para daí, Deise, caso você estiver me ouvindo, você tem que sair da live e entrar de novo para aparecer o botão para você, tá? Enquanto isso eu vou respondendo. Parto normal após duas cesáreas, o ideal é ter uma equipe humanizada, tá? O fato de escolher um parto em casa é super nobre e super válido no sentido de fugir de protocolos hospitalares, né? Porém, tem uma questão muito importante nessa história, que é o seguinte: quando existe uma ou duas cesáreas anteriores, existe o risco da ruptura uterina, né? E o risco da ruptura uterina, ele é baixíssimo, tá? 0,1% para uma cesárea, 0,6% para duas cesáreas, mas ele existe, tá? E aí o que acontece é que se tiver uma ruptura uterina em casa, o desfecho pode ser bem diferente do que se isso acontecer no hospital. Então, normalmente, quando tem duas cesáreas anteriores, o recomendado é ter no hospital, tá? Deixa eu só ver se ela já entrou de novo aqui, para terminar de falar com ela. Não, não entrou. Bom, de qualquer forma, está respondido, então. É isso aí. Resumindo a resposta, parto normal após duas cesáreas é indicado que seja hospitalar, tá?
Não está errado uma mulher escolher isso, ter uma equipe para isso, desde que saiba que o risco é maior ter em casa do que ter no hospital. Ok? Bom, agora eu vou então colocar aqui mais uma pergunta na tela para responder. A Rauana está perguntando: como saber a hora certa de ir para o hospital? Pois é, depende de cada caso, tá? Em geral, a fase ativa é a fase mais recomendada, que é a fase que as contrações estão de 3 em 3 minutos, já com dor forte, com gemência, né? Nessa fase, o colo do útero já passou na faixa de 5, 6 centímetros. Essa é a melhor hora. Mas depende com quem você terá o bebê. Se for com a equipe humanizada, seja particular, convênio ou SUS, não importa, mas que seja humanizada, você chegar nessa fase ativa, tá tudo ok, ninguém vai fazer intervenção desnecessária. Se for com uma equipe tradicional, aí o ideal é chegar parindo, tá? Então tem que ficar em casa o máximo possível, contratar uma enfermeira obstetra para ficar em casa, ou então controlar as contrações para chegar na maternidade parindo, ok? Vamos lá. Das pessoas que pediram para entrar na live comigo, quem levantar a mão primeiro, dizendo que está tudo ok com áudio, né? Ou seja, fone de ouvido, perto do Wi-Fi, eu vou chamar para entrar, ok? Rauana, complementando a sua pergunta, SUS, né, tem que ver se é humanizado ou não, porque tem alguns lugares do SUS que é humanizado. Se for humanizado, pode chegar na fase ativa. Se não for, precisa chegar na fase expulsiva. Tá. Tatiane Boa Silva. Gente, Tatiane, precisa pedir para entrar comigo na live. Não é só levantar a mão. Tem que pedir para entrar na live comigo, tá? Para pedir para entrar na live comigo, pode sair e voltar, vai ter um botão suspenso, você clica para entrar na live comigo, daí vai aparecer aqui para mim, daí eu consigo adicionar, senão eu não consigo, tá? Se você não estiver achando, você vai lá no feed, puxa lá em cima que vai estar sobrevoando o botão lá nos comentários, você vai achar, tá? Rafaela Pelacerda. Vamos ver. Você tá aqui? Tá. Então vai ser você. Rafaela Lacerda, tô te adicionando. Oi, Rafaela, tudo Olá, bem? tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite. Diga. Doutor, seguinte, minha dúvida é a seguinte. Eu tô com muita vontade de ter o parto natural, mas no meu exame de sangue deu a taxa de, não sei se fala assim, herpes, alta. Hum, Mas eu nunca tive. Tipo assim, ela nunca eclodiu. tá. Só na boca mesmo. Nunca tive. Aí me falaram que assim, que se ela não descer a taxa até 3 meses antes do parto, eu não vou poder ter o parto natural, é perigoso, vou ter que fazer cesárea, porque Ah, pode. Fê, É, quem porque falou pode. isso? A médica! Só que eu fiquei muito Nossa, chateada com isso. então calma, porque isso aí tá completamente fora da verdade, tá? Ela Pra falou não que falar pode dar outra palavra. cegueira no bebê, tipo, cegueira, várias consequências. Calma, vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar algumas coisas aqui, mas depois você pega na internet e procura protocolo sobre herpes, inclusive do manual da Conitec, que é do Ministério da Saúde, tá? Tá. O único risco de herpes é que ele seja vaginal, tá? Se for oral, não importa, tá? Existe o herpes tipo 1, que é o oral, e o tipo 2, que é o vaginal, tá? Tem que ver qual que é o que deu na sua taxa lá, se é 1 ou 2. Se é o 1, é o labial e não tem nada a ver com parto, tá? Se é o tipo 2, que é o vaginal, a única questão é se no dia do parto você estiver com lesão ativa, tá? Se você não Tá. tiver com lesão, não tem risco. E não tem risco de cegueira, não tem nada a ver com cegueira. Herpes tem risco de lesão cerebral para o bebê e de morte, tá? É mais grave que cegueira, tá? Só que não tem nada a ver com cegueira, tá? Cegueira são outras coisas que podem dar cegueira, como uma bactéria que chama clamídia e outra que chama gonococo, que dá gonorreia. Essas daí podem dar cegueira, tá? Uhum. Mas quando a pessoa não tem sintomas, não tem cheiro ruim, não tem ardência para urinar, não tem essas questões, não tem suspeita de gonorreia nem de clamídia, tá? Uhum. Agora, no caso do herpes, nem faz parte do pré-natal pedir esse exame, tá? Ele não entra na lista de pré-natal de rotina, tá? Uhum. Caso ele dê positivo e for o tipo 2, que é o vaginal, como você Uhum. nunca teve lesão, sinal que você tem uma boa defesa para herpes, então a chance de você desenvolver é rara, tá? Uhum. Ainda assim,
o protocolo diz que você precisa usar uma medicação profilática, né, preventiva, para herpes no dia do parto a partir de 36 semanas, para não ter lesão no dia do parto, ok? Mas Tá. isso que ela falou de 3 meses antes do parto, não existe isso em nenhum lugar. Se você achar, você me mande, por favor, que eu quero ver, porque eu nunca li isso em nenhum lugar. Isso aí tá completamente fora da realidade, ok? Ah, então tá bom, fico mais tranquila. Tá Obrigada, bom? doutor. Era isso. Obrigado Obrigada. a você, então. Obrigado por ter Tchau, boa participado. noite. Tchau. Tchau, Depois você tchau. me conta, tá? Por favor, volta Tá, aqui para me contar para eu saber como foi. tá bom, combinado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, que boa essa pergunta e que ótimo. Me façam mais perguntas assim, tá? Porque eu gosto de responder. Quando as perguntas são meio capciosas ou que num lugar tá certo de um jeito, no outro tá certo do outro, é mais difícil, né? Porque depende muito da opinião de pessoas, mas tem coisas que são completamente mito, completamente fora da realidade. Então, essas aí são muito boas de responder, do tipo, será que cordão enrolado enforca o bebê? E a gente sabe que não, que a maior mentira obstétrica que existe é essa, né? Não tem como enforcar alguém que respira pelo nariz ou pela boca. Ou outros mitos do tipo, será que a mulher menstruada visitar uma pessoa que está amamentando seca o leite? Isso é um mito total, né? Ou, por exemplo, alguém já ouviu falar que amamentar olhando no espelho entorta a boca? Então, são mitos, né? Assim como essa história da herpes, 3 meses antes do parto, tá? Nossa, não tem nada a ver. É um mito muito, muito, muito ruim. E tem muitos mitos. Inclusive, se vocês souberem uns mitos engraçados aí, me mandem, porque eu acho interessante desvendar esses mitos, tá? Vamos lá para caixinha de perguntas. A Tainá Moura, não consigo ler o nome dela até o final. Tainá S. Moura, alguma coisa. Em quais casos é realmente necessário episiotomia? Como irei saber? Dizer sempre não? E a resposta é depende, Tainá. Por quê? Se for, depende do método, tá? Quer ver? Eu vou mudar a pergunta e vou transportar para outra área que não tem nada a ver com parto, que a pergunta é a seguinte: em quais casos está indicado colocar molho shoyu na lasanha? Estranho, né? Aí eu vou responder, em nenhum caso, porque, quer dizer, pelo menos eu nunca vi, tá? Lasanha com molho shoyu, tá? Mas, em quais casos está indicado colocar molho shoyu na comida japonesa? Aí você vai falar, bom, quando tiver um sashimi, quando tiver um sushi, sei lá. E aí vai uma lista de coisas que você pode colocar molho shoyu, tá? É a mesma resposta para esta pergunta. Se você tiver um parto tradicional, o que é um parto tradicional? Tradicional no sentido de antigo, no sentido de século XX, que era o que era preconizado naquela época, só que muito médico ainda segue essa linha, tá? Ou seja, com a mulher na posição ginecológica, com as pernas para cima amarradas, com alguém empurrando a barriga da mulher, gritando para ela fazer força, e alguém puxando o bebê, nesse caso precisa de episiotomia, ok? Porque senão vai emendar a vagina com o ânus, tá? Então, nesses casos, não é só não ter a episiotomia, é não ter todo o resto das coisas, que daí a gente vai falar então de parto humanizado, que é outra linha de segmento, onde a mulher escolhe a posição que vai parir, ela faz a força que ela achar que tem que fazer, sem ninguém falar para ela fazer força, ou seja, força espontânea, tá? Ninguém jamais empurrará a barriga e ninguém jamais puxará o bebê, tá? Nesse caso, você pode 100% das vezes pedir para não fazer episiotomia, só que nesse caso você nem precisa pedir, porque se a pessoa já faz desse jeito, com certeza ela está atualizada e não trabalha mais fazendo episiotomia, ok? Então é bem capciosa essa questão, depende muito de que método que vai ser seguido. Até porque, se você estiver indo para um parto tradicional, século XX, e você pedir para não fazer episiotomia e tiver uma laceração muito grande, colocarão a culpa em você. E isso depois vai reverberar de uma forma muito ruim. Vão falar assim, ó, tá vendo? Você que não quis episiotomia. Então, a grande questão é a humanização como um todo do atendimento, do parto, tá? Vamos chamar de outros nomes, que fica mais fácil? Parto do século XX versus parto do século XXI, ok? Métodos diferentes. Parto do século XX tem um protocolo de intervenções para acelerar o parto. Parto do século XXI não tem esse protocolo de intervenções para acelerar o parto e o parto acontece de forma espontânea e natural. Quando precisa de alguma intervenção, ela vai ser aplicada com o consentimento da mulher, porém não serão essas que eu falei, tá? Não haverá cristeler nunca, não haverá episiotomia nunca. A cristeler é o de empurrar a barriga, porque isso não entra em nenhuma possibilidade de nenhum parto.
Bom, quem que eu vou chamar agora para a pergunta pela live? Gente, eu vi que vocês estão mandando bastante perguntas por escrito aqui no feed. Muito obrigado pelas perguntas mesmo, tá? Só que eu só vou responder as perguntas da caixinha ou de quem entrar comigo aqui na live, tá? Por quê? Porque fica mais interativo, porque eu consigo postar a pergunta aqui para vocês lerem o que eu estou respondendo. Alguém entra e sai da live e já sabe qual é a pergunta que eu estou respondendo, ok? Certo? Então, não me mande perguntas aqui no feed, que não adianta, porque pelo tempo da live, depois até o término da live, eu vou não vou ter tempo de responder. Pode comentar o que vocês quiserem aqui, mas pergunta me manda pela caixinha, tá? Quem não souber como acha a caixinha, quem puder ajudar essa pessoa, ajuda aí a pessoa. Tá? Só lembrando, tem um quadradinho com uma interrogação que se você clicar, você faz a pergunta, ou você pode sair da live, entrar no Stories e fazer a pergunta. Daí eu respondo. Mas também lembrando que tem o acesso dentro do programa de planejamento do parto online comigo, que eu respondo todos os dias lá, tá? É só entrar no site planejandoparto.com.br. Vamos lá, que eu quero ver quem vai entrar comigo agora. A pessoa precisa estar com o fone de ouvido e perto do Wi-Fi, tá bom? Ó, eu vou chamar você de novo, mãe sem frou-frou, que eu vi que você entrou de novo aqui. Pode ter sido alguma questão de conexão aí que não deu certo na hora. Eu vou tentar de novo, tá? Vamos lá. Não pode participar. Então não sei se você que negou ou se deu alguma travada aí, mas não tá entrando. Então não dá mesmo. Desculpe, mas eu não consigo te chamar de novo. Eu vou agora aqui ter que achar o botão, porque o botão sumiu. Porque quando a pessoa não entra na live, o botão some. E aí ele não fica aqui visível para mim. Eu tenho que achar ele nos comentários. Obrigado por quem falou que as analogias são ótimas. Eu tenho analogia para tudo de parto, viu? Tudo que vocês me perguntarem, eu vou achar uma analogia para fazer, que eu acho mais fácil explicar do que simplesmente fazer uma resposta técnica. Enquanto eu aqui achei a caixinha não, as pessoas para entrarem aqui comigo. Milene Tercan, eu vou chamar você, tá bom? Se possível, fone de ouvido perto do Wi-Fi. Estou chamando agora mesmo. Boca seca hoje. Oi, Milene. Bom dia, tô toda descabelada. Eu moro no Sem problema. Japão. Eu moro no Japão. Então, bom dia. Bom dia. Eu perdi um bebê com 9 semanas em janeiro. Minha menstruação era 28 dias, né? Sempre 28 dias. E em fevereiro eu tive o próximo ciclo, só que foi 31 dias, né? E o médico fez a biópsia, tudo disse que o fato de eu ter perdido não foi nada assim com o meu corpo, né? Eu pensava que fosse por causa da idade, que eu já tenho 40 anos, né? Ele disse que não, que foi por causa de má formação mesmo, né? Aí, agora, minha menstruação mudou um pouco os dias, né? Não era mais 28 dias, passou a 30, 31 dias. E esse mês de maio, agora, eu fiquei menstruada dia 16 de maio, e esse mês de junho ainda eu não tive o ciclo, né? E eu fiz um teste de farmácia, uns 934 testes, e todos deram positivo, né? Opa, só que beleza. Eu tenho uma amiga que ela é doula aqui no Japão, e ela disse que não é recomendado fazer um ultrassom interno antes de 8 semanas, né? Ainda mais no caso, porque eu tive a perca. O senhor recomenda que eu vá a um médico rápido? Porque aí meu marido fala assim, né? Se você não for, se tiver alguma coisa que possa ser feito antes, você nunca vai saber, porque você não foi no médico. Se você for no médico, sabe, fica aquele impasse, eu não sei o que fazer. Se eu for, pode ser que o ultrassom, não sei, né? O ultrassom possa prejudicar alguma coisa, porque aqui no Japão, você faz, porque, por exemplo, eu vou na consulta hoje, o médico vai fazer um teste de urina, né, de urina, e já vai, na mesma hora, ele já faz o exame de ultrassom, né, para poder conversar com você. Então, eu tenho medo de fazer e me prejudicar, sabe? E eu não ir e me prejudicar também. Entendi. Em qual cidade você mora do Japão? Eu moro em Nagoya.
Nagoya, legal. É, Esse ano eu tinha uma viagem marcada para o Japão, mas o por causa do coronavírus corona, né? não deixou. Inclusive, eu ia fazer um grupo em Tóquio com mulheres brasileiras que estão em Tóquio, um grupo de doulas para falar de parto em Tóquio, Sim, mas sim. ficou para o ano que vem, né? Até lá, quem sabe você já está com bebê já de um ano, Tomara, né? tomara. Agora, Então, se... aqui, o passaporte brasileiro vai demorar um tempo para entrar. Eles estão dizendo Ah, sim, que até setembro não entra, por causa da sim. grande. Assim, eles falam muito mal, né, em relação ao corona no Brasil, que as pessoas não estão cuidando direito, né? Então, Uhum. passaporte nenhuma pessoa brasileira está entrando, Tá entrando. Não, infelizmente. eles falam mal com razão, porque a gente tem um presidente completamente irresponsável, né? É E horrível de aí, ver, eu e aí desacredito às vezes, isso repercute em todo lugar, né? na Bom, verdade. mas eu iria para a Olimpíadas de Tóquio, por isso que eu iria. Ai, Então, eu como a adoro. Olimpíadas passou para o ano que vem, aí até lá, quem sabe a coisa vai estar melhor, né? Ó, Ofereço a minha respondendo. casa, né? Caso venha, vem aqui, Opa, que bom, tá legal. bom? Eu vou chegar em Osaka, do Japão, eu vou pegar transporte, depois eu vou conhecendo várias cidades até chegar em Tóquio. A minha cidade é uma cidade turística, né? Nagoya, É, né? tô sabendo, tô Então, sabendo. eu estou à disposição para caso precisar de tradutor, de onde ficar. Meu marido é turco também, vai ser uma mistura de cultura aqui. Você pode vir, seja bem-vinda, tá bom? Ohayou gozaimasu. Onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu, né? Shashin o torimashou? Ai, Ó, dozo. eu tá vendo que eu sei falar um pouco de japonês. Fala pra eles o Sabe, que eu falei aí. se pode tirar fotografia. Olha lá. Bom, ó, seguinte. Hum, Respondendo de ultrassom, tá? hum, O ultrassom, ele não tem tecnologia de raio-x, tá? Então, raio-x sim faz mal, dá problemas e tal, assim como a tomografia, que é um exame hum, que também tem radiação, tá? Tanto o ultrassom quanto a ressonância magnética são exames que não emitem raios no bebê, então eles não causam mal para o bebê, tá? Então, em qualquer fase da gestação, se fizer, não acontece nada com o bebê, tá? Uma coisa, um detalhe só que acontece, que pode acontecer, é o seguinte, no começo da gestação, caso o médico resolva escutar o coração do bebê, ele tem que ligar uma função no ultrassom que chama Doppler, tá? Que é uma hum, funçãozinha que fica lá, fica sei. ouvindo o batimento, tá? Nessa fase, quando o bebê está com 6 semanas, o bebezinho é muito pequeno comparado à onda sonora que é emitida para conseguir ouvir o coração dele, tá? Entendi. Então, hoje já tem comprovação que aumenta o índice de aborto ouvir o coração do bebê com 6, 7 semanas de gestação, tá? O certo é o médico olhar pelo ultrassom, ver que está batendo, está piscando lá o coraçãozinho, mas não acionar o Doppler. A maioria dos ultrassonografistas sabe disso, tá? Então só começa a escutar o coração do bebê lá mais para frente, né? Na faixa de 9 semanas para cima. Mas o fato de fazer um ultrassom para ver que o bebê está lá não faz mal nenhum, certo? Entendi. Aí uma questão. Não é uma rotina necessária fazer um ultrassom tão cedo, tá? Se você fizer com menos de 6 semanas, corre o risco de não ver nada, daí você vai achar que nem tá grávida. Vai, cadê o bebê? Não tem bebê? Então, doutor, mas Tá? aqui é padrão, sabe? Você vai na clínica, é muito rápida a consulta. É 2 minutos de consulta. O médico olha para tua cara, olha para o seu papel, olha a sua idade, pergunta quantas gestações você já teve. Aí ele fala, vai, se prepare e entra na sala. Você entra na sala, você entra na cadeira, ele faz o ultrassom, e aí sim eles vão conversar com você sobre a gestação. Além do que a gestação para eles aqui só é considerada a partir de 12 semanas. Porque você tem opção até 12 semanas para tirar o bebê. Então, Entendi. para eles tanto faz, né? Até 12 semanas é indiferente, né? Entendi. Ó, respondendo uma questão que seu marido perguntou, né, se tem algo a ser feito, 90% dos abortos são por falha genética do bebê, tá? Não usa a palavra malformação, que ela é uma palavra mais forte para quando um bebê ele é formado, mas tem uma malformação, mas ainda assim compatível com a vida, tá? Mas Desculpa, a aqui. falha... A Não, tradução, né? imagina. Não, claro, tá certo. Eu tô dizendo mais por questão sua, do entendimento do que aconteceu. Não tá errado Ok. falar malformação, tá? Mas é uma falha genética incompatível com a viabilidade do embrião, tá? Que pode ocorrer 90% das vezes quando há um aborto. E não existe remédio para isso. Então, o que acontece é que hoje em dia a gente descobre muito cedo a gravidez e aí descobre que tem um aborto. Antigamente não. Né? Antigamente, assim, das nossas mães, avós, né? A mulher Verdade. atrasava a menstruação, não sabia se estava grávida, não existia teste de gravidez na farmácia, como existe hoje em dia, né?
E aí passava lá 1, 2, 3 meses, de repente sangrava, pum, saiu um coágulo. Será que eu abortei ou será que atrasou a menstruação? Não sei. Às vezes nem sabia que ficou grávida, tá? Então hoje em dia descobre muito cedo, realmente, tá? Entendi. Por isso que tem tantos casos, nossa, tem tantos abortos, é porque na verdade a gente descobre mais cedo hoje em dia. Mas não tem remédio para aborto, tá? É importante você saber isso. Então não tem essa pressa para correr para o hospital, tá? E é importante você saber que a cada 10 mulheres que engravidam a primeira vez, 3 abortam, tá? Porque é muito comum o aborto. E não significa que isso vai acontecer de novo na próxima, tá? Entendi, doutor. Se houver uma repetição de abortos, por exemplo, quando a mulher tem 3 abortos seguidos, aí o certo é começar a investigar, ver se tem alguma coisa. Mas quando tem um aborto só, o certo é engravidar de novo, esperar um tempo aí. 8 semanas é uma fase boa para fazer um ultrassom, que daí já Eu vou consegue esperar, ver o então. bebê, já consegue ver o batimento, já diminui o risco de o exame atrapalhar alguma coisa, né? Entendi, doutor. Muito Entendeu? obrigado. Desculpa, né, fazer assim, a conversa ser tão longa e agradeço Imagina. muito pela sua Não, disponibilidade. eu tô E o aqui, para mim convite é um realmente foi prazer. verdadeiro. Que bom, Chegando aqui, eu estou à disposição, tá bom? que bom. Muito obrigado. Eu que Obrigado mesmo. agradeço. Muito obrigado, viu? Então, Deus abençoe. pode agradecer em japonês. Arigatou gozaimasu. Gomen Ah, nasai, ok. o邪魔しました. Sayonara. Mata, né? Bye, bye. Oh, muito legal, pessoas de outros países participando também. Esses dias teve uma pessoa de Moçambique que participou, que eu gostei muito também, né? De vários outros países já participaram, né? Brasileiros morando nos Estados Unidos, Portugal e por aí vai. Vamos lá. Pergunta na caixinha. Lucy Oliveira está perguntando: veia alterada bem visível na vagina entre grande e pequeno lábio, será varizes pélvicas? Quais os riscos? Não, isso não é varizes pélvicas, isso chama varizes vulvares, tá? Vulva, né, que é a frentezinha ali da vagina, tá? Onde tem os pequenos e os grandes lábios, quando aparece uma veia lá, isso é uma varize vulvar. Varize pélvica é dentro da pelve, lá dentro, atrás do útero, tá? Então é uma varize vulvar. Não muda nada para a gestação, não muda nada para o parto, não aumenta risco de nada. Quando o bebê nasce, tudo volta ao normal, tá? Então não é uma preocupação, só é uma questão mais estética e mesmo de sensação, às vezes de peso que fica ali naquela região, porque a veia fica mais estufada. Mas não é uma preocupação, fique tranquila, tá? Pergunta na live agora. Eu vou chamar aqui. Estou vendo os comentários aqui. Peraí, deixa eu só dar uma lidinha nos comentários. Aí, ó. Legal, tem um comentário bem interessante aqui. A Dani Fizio falou: quero sushi, né? E aí, já respondendo uma pergunta que é bem comum, inclusive tem um vídeo meu que tem bastante visualização aqui no Instagram, que é: grávida pode comer comida japonesa? E a minha resposta é: se não pudesse, a mulher ia morrer de fome no Japão por 9 meses, ok? Então, óbvio que pode comer comida japonesa, tá? Senão, como que ela ia fazer, inclusive, que estava conversando comigo agora? Ela ia vir para o Brasil, ficar aqui, esperar a gravidez passar para voltar para lá? Ou ela ia lá em Nagoya, num restaurante brasileiro, comida típica brasileira para comer, porque não pode comer japonesa? Então, não tem nada a ver, não pode comer comida japonesa na gravidez, tá? O que tem que ter cuidado é com comidas cruas de qualquer nacionalidade. Pode ser brasileira, pode ser mineira, pode ser carioca, paulista, não interessa. Pode ser americana, pode ser inglesa. Comidas cruas têm certa restrição, mas não tem nada a ver com a comida japonesa, ok? Isso é um xenofobismo, dizer que não pode comer comida japonesa na gravidez. Comam à vontade, tá? Vamos lá. Eu vou chamar na câmera agora. Ó, eu vou chamar você Tabazo. O apelido é Tai. Tá escrito aqui. Tai. Então tô chamando você. Recusou. Ah, então recusou. Então não dá para chamar. Então eu vou chamar Carla Dias. Carla, tô te chamando. Me Oi, chamou. Carla. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui.
Oi, Diga, bom, Carla. doutor. Oi, meu obstetra me indicou você. Tô muito feliz que você me chamou. Eu tô fazendo pré-natal, tanto pelo SUS, porque eu não tenho plano de saúde, como também pelo particular, que é o obstetra que eu pretendo ter o meu parto, que é De qual humanizado e cidade tudo você é? mais. Eu sou de Cambé, no Paraná. Ok, então o seu obstetra ou ele se chama Jade Cauê ou se chama Yuri. Esse É um dos mesmo, dois. o Jade Cauê. Aham. É. E aí, assim, só que eu tô mantendo o SUS por conta dos exames, que nem todos os exames eu tô conseguindo pagar, né? E aí os de sorologia, que são os mais caros, então eu tô fazendo pelo SUS. Só que eu saí chorando da última consulta, porque o meu bebê, na última ultrassom, ele tá pélvico, e eu tenho a minha segunda gestação, e a minha filha, ela também, ela veio de parto pélvico, né? Só que eu não fiz o parto normal. Eu entrei em trabalho de parto, tudo, cheguei a 7 dilatação sem dor nenhuma, mas eu optei pela cesárea, porque eu nasci de parto pélvico, minha mãe teve muita violência, então foi uma opção minha mesmo, né? Ok. E aí o bebê, ele tá sentado. Então, assim, eu fiquei muito assustada porque tá se repetindo o que aconteceu na gestação da minha filha, que ela ficou sentada a gestação inteira. E a médica do SUS me disse que a minha filha, o meu filho, provavelmente vai continuar sentado, porque se eu tive uma primeira gestação pélvica, a segunda também é. E aí eu Tá. fiquei com isso, Posso te fazer uma, porque... posso te fazer umas perguntas? Pode, aham. Você tá com quantas semanas? Eu tô de 24. 24 semanas. Ok. Aham. Essa médica que você foi, ela estava sentada numa mesa com uma toalha assim, ela tinha um turbante e uma bola de cristal na frente dela? Não? Não, Ufa, não. ainda bem. Que bom. Porque não tem como ela saber isso que ela te falou, tá? Isso é Uhum. impossível, tá? Os Aham. bebês, com 24 semanas, 40% dos bebês são pélvicos, tá? Aham. 40, tá? Quando chegar com 37 semanas, apenas 4% dos bebês são pélvicos, ou seja, a imensa maioria vira, tá? Tem Uhum. bastante tempo para virar, tá? Então, com 24 semanas, não importa a posição do bebê, mas é lógico que eu entendo Tá. que você fica preocupada porque teve da outra vez, tá? Uhum. Você sabe me dizer se você tem o formato do seu útero é normal ou tem alguma questão que já foi vista alguma vez? Tudo normal, pelo que Tudo eu normal. vejo, tudo normal. Aham. Até Tá. o doutor Cauê, assim que ele me aceitou, né, fazer o meu VBAC, né, tentar comigo, ele falou pra mim que se por um acaso acontecer, eu posso tentar uma inversão cefálica, né? Desculpa, tô Mas espirrando. não tem nada. Mas aí ele falou dessa inversão dele, falou que depois me explicaria os riscos e tudo se por um acaso acontecesse. Mas essa médica, ela me botou o terror, assim. Ela falou que o meu corpo, daí ele tem essa estrutura para, sabe, para acomodar um bebê pélvico e tal. Falou umas Tá, coisas ó, assim, e eu fiquei deixa eu bem te falar. assustada. Entendi. Se ela não tinha uma bola de cristal daquelas bem brilhantes, assim, que fica saindo fumaça, não acredito nela, tá? Porque não tem como ela saber realmente, tá? Uhum. Porque, a não ser que ela fosse uma vidente, né? Inclusive, isso eu chamo de medicina baseada em vidências, tá? Uhum. Mas, quem trabalha com humanização do parto, trabalha com medicina baseada em evidências, que é outra linha completamente. Você me falou no Uhum. começo assim, ó, eu tô indo no SUS porque eu não tô aguentando pagar particular todos os exames, então eu vou fazer no SUS. Isso. Uma sugestão, entre muda, saia calada, faça o exame e leva para o médico que está te acompanhando para ele interpretar, tá? Porque Tá. esse ponto é um ponto ruim quando tem uma pessoa lá que fica desestimulando a outra pessoa, tá? Aí é o seguinte, só mais uma pergunta. Na outra gestação, como que chama a sua filha? É Antonella. A Antonella. Ela estava Isso. sentada desde sempre, né? Sempre. Ela pesou quanto quando ela nasceu? Ela nasceu de 38 mais 4 Hum. com 3,5 kg. 3,5. Tá. Na ocasião, tinha líquido normal na bolsa ou tinha diminuído o líquido na gestação dela? Eu só fui pro hospital porque eu tive o rompimento da bolsa. Aí ela Tá, ficou rota das 5 da tarde até umas 7h30 da noite. Tá, não, mas antes do dia do parto, o líquido estava normal ou estava baixo? Tava, Baixo tava quantidade? normal. Normal, tá.
Você, na outra gestação, foi uma pessoa que passou muito estresse, muito nervoso, muita ansiedade, ou trabalhou demais, fez muita atividade física? Eu trabalhei demais, fiz muita atividade. Tá, porque assim, ó, a Eu tava principal... bem ativa. Essas perguntas que eu fiz são os principais motivos de um bebê estar pélvico, tá? Um deles é um bebê muito pequeno, que não foi seu caso, tá? Porque daí um bebê muito pequeno, às vezes a bundinha pode ser mais pesada que a cabeça, por isso que fica pélvico, tá? Outra coisa é quando tem pouco líquido. Quando tem pouco líquido, o bebê fica muito justinho lá dentro, não tem como se virar, tá? E um outro fator é a pessoa que fica tendo muita contração, e isso é um reflexo de muita agitação pessoal, tanto de trabalho, ou emocional, ou atividade física exagerada, tá? São coisas que podem dar muita contração. E muita contração segura o bebê naquela posição, o bebê não vira. Então, sugestão é procura onde está o botãozinho do desligar a ansiedade e desligar, tipo, quanto mais relaxada possível estiver, tá? Isso é um fator mais importante, tá? Se chegar no final da gestação e o líquido estiver diminuindo, tá? Tem uma técnica que o Jade e Cauê conhece, que se chama imersão, que é uma técnica com água quente, tá? Essa técnica ajuda a aumentar o líquido amniótico e isso ajuda o bebê a virar, tá? E também tem outras técnicas, tem acupuntura, tem várias atividades de posição que dá para fazer, que dá para ajudar, tá? E você viu várias pessoas falando agora aqui nos comentários que a bebê virou com 34, a outra virou com 36, a outra virou com 37, os bebês viram, tá? Não fica com isso na cabeça que porque um é pélvico, o outro vai ser pélvico também. Esse ponto aí, esse ponto vai ser o fator mais forte para ficar pélvica, se você ficar muito estressada com isso. Então esquece o que essa médica falou, deleta e pronto, espera chegar lá. Se chegar lá 37, 38 semanas e não tiver virado, ainda tem a versão cefálica externa, tá? O nome é versão, não é inversão, tá? Versão cefálica externa, que é o médico pegar o bebê e virar por cima da barriga, ali por cima da pele da barriga. Então tem várias soluções para isso ainda lá pela frente. Nesse momento, não se preocupe com isso. Você tem muitos meses pela frente ainda para não precisar se preocupar com isso. Tá bom. Mas então eu tenho, né, grande chance de dar tudo certo, dele virar e, né, porque... Sim, com certeza, tem muita chance. Isso dela mesmo, né, não tem nenhum estudo que fale que... Não, né? Então, tem estudo que fala que a maioria vira, não que não vira. Então tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado a você. Depois você vem me contar que eu vou querer saber. Tá bom, tá bom. Então tá bom. Muito obrigada, tá? Tchau. Bom, legal. Hoje tá muito legal, né, gente? Ó, vou só comentar uma questão aqui que a Rai tá falando comigo, Rai Lima, né? Está dizendo que tá pretendendo ser GO o ano que vem. Já vou te dar uma dica, não sei se você já conhece, que é o Projeto Obstare. .com.br, tem o canal aqui no Instagram também, que é o Projeto Obstare, que é meu projeto, junto com a Olivia, somos 2 médicos que criamos esse projeto, e que é para residentes de obstetrícia, para futuros residentes, para médicos formados, e a gente tira bastante dúvidas em relação para médicos, principalmente, tá? Posso tirar dúvida sua aqui também, tranquilamente, mas só para você saber que tem esse caminho aí também, inclusive a próxima turma presencial em São Paulo vai ser de 9 a 12 de outubro do Projeto Obstare, tá? Deixa eu ver quem tá aqui para eu chamar. Então eu vou chamar você, Rayane. Você é a primeira que tá na lista aqui. Eu já te chamo, a gente já fala disso, inclusive. Vamos lá. Oi. Olá, tudo bem? Tudo certo. E aí? Então, doutor, eu trabalho em posto de saúde e eu estou atendendo alguns casos de pacientes jovens, ali, menos de 30 anos, com infertilidade. Já há 1 ano tentando, já entrou em critério, não tem fatores de risco nenhum. E eu gostaria de saber até que ponto eu consigo chegar no posto de saúde, para poder encaminhar, sabe? Porque assim, eu já pedi os primeiros exames ali, cheguei a pedir antimileriano, que não é uma coisa que tem no SUS. O paciente quis pagar porque está tentando engravidar. E eu não sei mais até onde que eu posso ir. Pesquisei bastante e vi que uma causa bem comum é clamídia, né? Um paciente jovem. E daí minha dúvida é a seguinte, eu consigo, por exemplo, numa coleta de cultura, ver clamídia ou vou direto para ístero?
Entendi, boa pergunta. Você é de qual cidade? Sou de Floripa. Floripa. Tá. Uhum. Bom, aí tem uma boa estrutura até, né? Que eu saiba, assim, tanto SUS Sim. quanto demais, né? Ó, seguinte, infertilidade, eu começo por uns caminhos um pouco diferentes do tradicional, tá? Porque o tradicional, ele já faz a conta lá 1 ano, não deu, né? Não engravidou, aí já vamos pensar em exames, já vamos procurar coisas, e eu faço outros caminhos. Eu atendi muitos anos, tenho de 13 anos em posto de saúde, então eu tive bastante prática em posto de saúde também, né? E Legal. gosto muito, inclusive, de posto de saúde. O que acontece assim, ó, primeiro, né, isso você sabe, mas só para todo mundo que está ouvindo também entender. O primeiro lugar é eu conversar muito bem com a pessoa para entender esse casal, né, para entender o que está acontecendo, porque às vezes passa 1 ano e passou 12 períodos férteis e não teve nenhuma relação no período fértil. Aí pronto, só não encontrou o dia certo, né? E já tive caso assim, já tive caso da pessoa passar comigo no posto de saúde e tal, e vai e não engravida. Ah, tá. Até que um dia eu perguntei, tá, qual a profissão do seu marido? Ah, meu marido é caminhoneiro. Quanto tempo ele fica fora? Ele fica fora 20 dias. A gente fez a conta de 1 ano, nunca caiu no período fértil quando ele vinha. Então, não era infertilidade, só não estava na hora certa, né? Não estava no dia certo. Bom, então essa é uma questão forte. Outra questão é investigar o marido, porque tem muitas causas no homem e que a mulher tá tudo bem, e aí a sociedade fica querendo achar problema na mulher às vezes, e tá tudo bem com a mulher, e o homem tem esse receio de fazer o exame, né? Então, Né? essa minha paciente chegou a pedir pro marido fazer um segundo espermograma, porque achou que não era mais ela, sabe? E já tá ficando bem difícil pra parte psicológica mesmo, assim, tá afetando bastante. E eu até cogitei o fato da ansiedade aí, né? Porque só que antes de chegar na ístero, eu queria ver se tem mais alguma coisa. Tem mais coisa, tem mais coisa. No caso, deu normal, então, o espermograma do marido. Normal. Deu normal, tá. Aí, só para também todo mundo que está ouvindo saber, ela cicla normal, ciclo menstrual normal todo mês, 28 dias, fica lá alguns dias menstruado, tudo certo? Ciclo bem reguladinho, desde a primeira menstruação. Vou tentar falar também em termos que todo mundo entenda. E também ela, tentante, há 1 ano e pouco, mais ou menos, usava DIU de cobre antes. O ciclo dela era de 30 dias, com 7 dias de menstruação no máximo. Usou anticoncepcional, acho que na adolescência, depois já começou a usar o DIU. A ultrassom transvaginal dela normal, não tem história de ovário policístico nem nada. Deixa eu ver mais do exame. Ela tem. Você conversou com ela sobre o período ovulatório dela? Se ela tem ovulação? Ela sente que está ovulando? Conversei, ela chegou a comprar até teste de farmácia, que eu também não conhecia, na verdade, porque eu me formei na UFSC, na Federal aqui. Então, a gente lida bastante com o pessoal que vai ter menos dinheiro. Então, eu nem sabia disso. Essa minha paciente, como já está no nível alto, assim, de estresse por não engravidar e tal, ela está investindo. O antimileriano, até eu não sabia que era tão caro esse exame aí. E ela se propôs a pagar, juntou dinheiro para isso. Então, tipo, eu queria realmente ajudar antes dela ter que gastar com um especialista. Claro. E ela chegou a fazer os testes de ovulação e deu positivo, com o pico da LH lá certinho e tudo, segundo ela, né? E até agora é isso. A gente então, mas posso te falar uma questão? Quanto tempo faz que você se formou? Eu me formei, vai fazer 1 ano agora, o mês que vem. Você não entrou na residência ainda, né? Não, quero entrar ano que vem. Uma coisa que a gente tem, a gente carrega muito da faculdade, né? É essa questão de pedir exames e querer ver as coisas com exames, né? Mas falar de ovulação com ela não é saber se o LH dela está funcionando, não. É saber se o muco cervical dela tá padrão ovulatório no período fértil, que é uma coisa que tá na casa dela, né? Que não precisa de nenhum exame para isso, né? E aí? A textura, no caso, né? Sim. Porque é uma coisa meio difícil de conversar com a paciente sobre Quer isso, ver? né? Vou te falar uma coisa. Se você acredita que em 19 anos da minha carreira eu nunca pedi um exame de LH até hoje? Nunca, jamais. Não para infertilidade, eu pedi para menopausa, mas para fertilidade não. Porque dá para saber, primeiro, pelo ciclo menstrual. Tá ciclando? Tá, beleza. Se ela tá ciclando, alguma coisa está acontecendo ali. Se ela tá tendo um período ovulatório clínico dela, né? Que ela tá ovulando, ela percebe que tem a filância, ela tá ovulando. Então, tem o caminhozinho lá para o espermatozoide subir, né? Não sei se você já viu essa imagem do caminho subindo, do espermatozoide subindo pela filância, e então tem lá, então tá ovulando, tá?
Aí, quando a coisa está funcionando normal, eu não fico pedindo exames, eu fico tentando achar na pessoa se tem alguma coisa bloqueando essa pessoa, tá? E, invariavelmente, pode ter alguma coisa bloqueando aqui, tá? A mente, tá? Então, eu costumo ir para esses lados. Então, eu primeiro indico terapias alternativas, até mesmo psicólogo, para conversar, para ver se acha alguma coisa. Tem uma terapia que eu acho muito interessante, que é o Theta Healing, que é uma terapia que vai buscar alguma crença limitante. Vou dar um exemplo aqui de um caso que eu até contei. Eu fiz 2 lives sobre reprodução esses tempos atrás, falando assim de métodos alternativos de encontrar. Eu contei esse caso de uma mulher que fazia 3 anos estava tentando engravidar, não conseguia, tinha feito 2 fertilizações in vitro, ou seja, ela fez toda a triagem, não pegou a fertilização, e aí ela começou a procurar métodos alternativos. E aí ela descobriu que com 4 anos de idade, ela tinha derrubado uma caixa de ferramenta no pé e arrancado a unha do dedão fora. E aí o pai chegou nela e começou a dar bronca nela. Falou, menina, como é que você mexe nas minhas coisas? Derrubou minha caixa, tá vendo? Bem feito agora, olha o que aconteceu com você. Aí chegou a mãe, em vez de acolher, falou, bem feito mesmo, olha só o que aconteceu, já avisei você que não era para mexer na caixa. Aí a menina falando para ela, não mãe, mas tá doendo, tá doendo. Ela, dor você vai ver o dia que você tiver um parto, dor eu tive no dia que você nasceu. Um bloqueio, né? Bloqueou. E aí ela fez um Theta Healing, que é uma terapia de desbloquear crenças limitantes, passou 2, 3 meses, engravidou natural, sendo que ela tinha feito 2 fertilizações e não tinha pego, entendeu? Nossa, Então, muitas vezes, se você faz uma triagem básica, por exemplo, o marido tá ok, espermograma, tá um exame simples, tá? Ultrassom vaginal normal e ciclo menstrual normal, ovulando, não tem que ficar pesquisando muito mais exame, tem que ir atrás de partes emocionais, entendeu? Aí, se não achar nada, a vida tá linda, maravilhosa, não tem nenhum bloqueio de nada, nada acontecendo, daí começa a partir para exames, entendeu? Então, demora às vezes. E muitas vezes a pessoa engravida sem precisar fazer exames mais complexos, entendeu? Entendi. Então, tá bom, vou partir para essa, então. Muito obrigada, doutor. E como é que escreve o Instagram Theta que o senhor Healing? falou? T-E-T-H-A, Deixa eu anotar Theta aqui. da letra grega, Theta. E Healing é cura em inglês, Healing, H-E-A-L-I-N-G. Theta Perfeito. Healing. Tá bom. Então tá, Beleza? muito obrigada, doutor, foi um prazer. Prazer foi meu. Espero ser algo parecido com o senhor. 2 coisas, não me chama de senhor e não me chama de doutor, e se você conseguir espalhar entre nossos colegas, ninguém ficar chamando um ao outro de doutor, é a melhor coisa que tem. Como que é o seu nome? Rayane. Rayane, que tava só Ray. Então, Rayane, Braulio, prazer. E aí, beleza. Então tá bom. Obrigada, Braulio. Boa noite. Vou continuar Obrigado a você. Tchau. Obrigado. Tchau. Estamos quase chegando no fim aqui, gente. Vai dar tempo, acho, de mais caixinhas aqui. Tem perguntas de pélvico aqui que eu já respondi, então eu não vou colocar. A Nara Rodrigues está dizendo, 35 semanas, bolsa acaba de romper. Muito sangue, parto pelo SUS. Espera ou vai para o hospital? Vai para o hospital. Muito sangue, vai para o hospital. Porque normalmente é um trabalho de parto prematuro, quando vem muito sangue assim, porque o colo do útero ele abre muito rápido e ele rasga um pedacinho ali e aí sangra muito, né? Mas precisa ir. Perda de sangue importante em qualquer área do corpo, a pessoa tem que ir para o hospital, né? Sangrar pelo ouvido, muito, vai para o hospital. Sangrar nariz, sangrar um pouquinho, põe um gelo que passa. Sangrar muito, vai para o hospital. Vagina, a mesma coisa. Sangrou um pouquinho, não precisa fazer nada. Sangrou muito, precisa realmente ir para o hospital. Bom, não vai mais dar tempo de eu chamar ninguém na câmera, porque falta 1 minuto para cair a live e não vai dar tempo de conversar e perguntar, tá? Tem várias perguntas aqui para eu responder ainda, tá? Essa semana já foram, essa é a segunda live minha de perguntas e respostas, então eu terei mais 2 que são com convidados. Amanhã eu vou falar com o Gustavo Ventura, que é um amigo meu, médico obstetra. Nós vamos falar sobre a dificuldade de médicos trabalharem com parto normal no Brasil. Assistam, tá? Amanhã às 6 da tarde, eu e o Gustavo Ventura vamos falar que raio que é essa história do médico ser difícil para o médico trabalhar com parto normal no Brasil, tá? E depois, na sexta-feira, terei uma outra convidada. Quem estava me acompanhando aí viu que na da segunda-feira a convidada não pôde ir, então, se confirmada tudo certo, vai ser na sexta-feira, ok? Gente, para quem eu não respondi, entra no
entra no planejandoparto.com.br, porque lá eu consigo responder todo mundo a semana toda, durante os horários comerciais. Uma resposta que eu dou para uma pessoa vale para 100 pessoas às vezes. Então é um jeito legal de responder todo mundo. E tem 10 horas de vídeos gravados lá para vocês assistirem também. planejandoparto.com.br. Beijo, tchau, obrigado.